Boa noite a todas e todos. A gente já estava aqui junta, né, na sessão anterior do minicurso da IUSE. Então é uma satisfação estarmos também agora nesse momento solene de encerramento do nosso curso, do nosso evento. E para a mesa de encerramento, eu tenho o prazer e a satisfação de anunciar as nossas convidadas. Em primeiro lugar, a professora Magda Guadalupe, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da PUC Minas Gerais e da Estadual de Minas Gerais. Da Estadual de Minas Gerais e da PUC Minas Gerais. Professora Silvana Ramos, que é professora da USP, da Filosofia da USP, também coordenadora do GT de Filosofia e Gênero da ANPOF. E a professora Janine Sattler, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e vice-coordenadora do GT de Filosofia e Gênero, do qual muitas de nós aqui, acho que algumas que estão aqui, e muitas de nós da pós-graduação aqui na filosofia, somos membros. Então, eu não vou falar muito hoje, já falei bastante ontem, então eu vou passar já direto a palavra. A ordem vai ser, primeiro, a professora Magda, segundo, a professora Silvana, terceira... primeiro a professora Silvana, segundo a professora Magda, terceiro a professora Janine, e depois que elas acabarem, aí a gente abre para todo mundo, de uma vez só, para considerações, perguntas e uma conversa eventual. Tá bem? Então, muito obrigada, convidadas, professoras, é um prazer para a gente que vocês estejam aqui. E eu passo a palavra, então, primeiro para a professora Silvana. Boa noite, eu queria agradecer enormemente a Isilda pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, especialmente por estar com Magda e Janine, e Ilse também, somos todas colegas do GT de Filosofia e Gênero. A Isilda me convidou para falar sobre as mulheres e a filosofia, e esse é um assunto sobre o qual eu tenho refletido muito nos últimos anos, né? Tenho pensado muito assim na minha trajetória intelectual e tenho sentido assim uma urgência de refletir sobre isso, né? Então assim é sempre um prazer para mim estar com essas colegas, porque elas me ajudam a pensar essa questão. Eu tenho certeza absoluta que as questões de gênero estão no centro da reflexão do nosso tempo, da construção da nossa cultura, dos desafios políticos e sociais que nós enfrentamos. Então, eu acho urgente pensar isso. Eu fiz uma trajetória intelectual que passou por uma formação muito forte em fenomenologia, especialmente a fenomenologia francesa. Eu fiz o meu doutorado sobre Merleau-Ponty, sobre o conceito de natureza em Merleau-Ponty. E quando eu trabalhei o Merleau-Ponty, eu percebia que em vários momentos havia um diálogo do Merleau-Ponty com a Simone de Beauvoir, especialmente com relação aos textos, aos romances da Simone de Beauvoir e as discussões que o Merleau-Ponty fazia sobre intersubjetividade, né? E são duas questões importantíssimas na formulação intelectual da Simone de Beauvoir. E achei muito interessante, já naquela época, né, que eu estava fazendo doutorado, que pouca gente discutisse isso. E, lendo dezenas de comentadores de Merleau-Ponty, eu li tudo que foi publicado, né, que está disponível, nenhum comentador se dedicava a estudar esse diálogo e pensar qual a influência, qual é o debate entre eles, o que o Merleau-Ponty tirou da Simone de Beauvoir, o que reverberou do pensamento merleau-pontiano na Simone de Beauvoir. Então, não existe ainda trabalho sobre isso. Bom, mas existe uma nota no livro do Merleau-Ponty chamado Visível e Invisível, um livro que acabou sendo publicado inacabado, porque o Merleau-Ponty morreu antes de publicar, antes de terminá-lo, né? E nesse livro tem uma passagem em que o Merleau-Ponty estabelece um conceito que ele chama de promiscuidade, e é um conceito que tenta pensar as bases
corporais a partir das quais se estabelecem as relações intersubjetivas. E nessa nota, que está no Invisível, o Merleau-Ponty fala da ideia de alteridade em Simone de Beauvoir e o que significaria pensar os problemas que a Simone de Beauvoir colocou, para se pensar a alteridade e a formação de cada um, né? Se esses problemas fossem pensados a partir de uma base anterior à formação das consciências, ou seja, sobre as bases anônimas, afetivas e corporais. Ele diz, talvez o Freud ajude a gente a pensar isso, não é? Juntando aí uma reflexão da psicanálise e reestruturando essa reflexão a partir dos problemas com relação a essa posição de outro que a mulher acaba assumindo, não é? Como repensar isso. Bom, isso me instigou muito, não é? Porque é uma nota de trabalho do Merleau-Ponty, ou seja, ele não desenvolveu, ele só colocou um problemão e punha em questão o segundo sexo da Simone de Beauvoir, punha em questão o problema da intersubjetividade na fenomenologia, que é um problema dificílimo, e que é todo ele pensado a partir da consciência. Né? E, além disso, colocava a provocação de se pensar isso a partir do corpo. Né? Então, eram muitas questões, e aquilo me intrigou, desse tipo de questão que a gente fica intrigado e fica anos, né, tentando responder. Eu fui procurar um caminho teórico para trabalhar isso, e eu cheguei a um curso do Merleau-Ponty, que está publicado sob o nome Curso sobre a Instituição e a Passividade, e lá na parte do curso sobre a passividade, o Merleau-Ponty faz uma análise do caso Dora do Freud. Ele faz uma análise do caso Dora de Freud. E ele retoma lá todos esses problemas que estão na nota do Visível e Invisível e desenvolve um pouco mais. É um texto ainda mais inacabado do que o Visível e Invisível, são notas mesmo, então são aquelas frases enigmáticas importantes, não é? Mas como a gente tem acesso ao caso Dora, né, eu fui estudar o caso Dora e fiquei cotejando com os comentários do Merleau-Ponty para tentar decifrar o que estava preocupando e por que para pensar o problema da passividade ele foi ao caso Dora, que não é nada óbvio, né? Não é nada óbvio. E aí, né, acho que a primeira coisa que me interessou, que eu encontrei ali, né, é o Merleau-Ponty tentando se pensar se era possível estabelecer uma reflexão sobre o sujeito e sobre a intencionalidade, ou seja, fazer uma filosofia fenomenológica sem passar por a questão de gênero, né? Sem pensar que a nossa condição enquanto sujeito passa por uma informação ou por uma instituição nossa, enquanto indivíduo, né? Atravessada por uma significação de gênero. Então, Merleau-Ponty se pondo essa questão. Evidentemente, naquele curso, está do lado dele a reflexão posta e os problemas postos pela Simone de Beauvoir. Não é? E eu trabalhei isso no sentido de refletir, né, que o Merleau-Ponty não escolheu por acaso trabalhar o caso Dora. Né? Ele não escolheu por acaso pensar a situação de uma histérica, a situação da histeria. Bom, isso me levou a uma outra questão. Como todo o trabalho do Merleau-Ponty, da filosofia dele, significa repensar o que é a própria filosofia e o que é fazer filosofia nos tempos contemporâneos, o que é retomar uma tradição filosófica, Merleau-Ponty refaz essa pergunta sobre o que é a filosofia, o que é o sujeito, passando pelo caso Dora, né? E o Merleau-Ponty diz, é preciso revisitar as camadas anônimas da experiência. E há uma estratégia para se fazer isso. E a estratégia para se fazer isso é repensar as experiências que ele chama de patológicas, né? As experiências de doença, né?
em que, de alguma maneira, o comportamento passa por regressões que deixam de ser controladas, né? O comportamento deixa de ser controlado por uma consciência soberana, né? E, nesse sentido, ele mostra as suas próprias bases. Ele mostra a partir de onde ele se faz o comportamento. Bom, o primeiro ensaio do Merleau-Ponty para fazer essa análise, essa descrição do comportamento patológico, está lá nas primeiras obras dele. E o caso que ele estuda para fazer essa análise é um doente, o Schneider, que foi estudado pelo Goldstein. Ele é um ferido da Primeira Guerra Mundial, tomou um tiro na cabeça e por isso, né, por causa dos ferimentos graves que ele sofreu no cérebro, ele tinha todo um comportamento regredido, né? Tinha dificuldade de fala, dificuldade de relação afetiva, dificuldade de pensar abstratamente, contar uma história, imaginar, enfim, ele tem todas as dimensões da experiência regredidas. E aí o Merleau-Ponty analisa esse comportamento para, né, descobrir ali uma série de bases, digamos assim, anteriores ao domínio da consciência. Bom, esse caso, né, vai levar o Merleau-Ponty a estabelecer um sujeito que controla, no final das contas, a sua produção simbólica a partir da consciência, né? Por incrível que pareça. Ele vai dizer, esse comportamento é todo desordenado e regredido porque ele é incapaz de se sublimar, de se reestruturar a partir de uma consciência que o organize. Quando a gente vai para o curso sobre a passividade, em que o Merleau-Ponty vai se questionar novamente, mas agora com essa preocupação de gênero, né, sobre o comportamento patológico, ele vai fazer uma descrição do comportamento histérico, né, e vai tentar entender o que acontece ali. E ali vai aparecer uma outra concepção completamente diferente, porque ele vai dizer o que aparece nesse comportamento. Né? Onde é que ele prolifera? Ele prolifera pelo sintoma e ele se expressa pelos sonhos. Então é preciso repensar as estruturas simbólicas do corpo e as estruturas simbólicas do imaginário. Né? Essa reconstrução vai permitir ao Merleau-Ponty dizer, é esse comportamento, né, que passa por essa necessidade de se expressar por vias tortas, né, o comportamento histérico, que é revelador de uma certa posição do sujeito moderno. E por isso, né, se o Schneider era o avesso do que é o sujeito, a histérica vai ser a expressão mesma do que é o sujeito moderno. Ela vai ganhar esse status. Eu chamei essa análise que o Merleau-Ponty faz da histérica de a prosa de Dora. O Merleau-Ponty tem um livro importante que se chama A Prosa do Mundo, né? Para dizer que a sensibilidade é uma linguagem. Né? Bom, o que eu estava querendo dizer com isso? Né? Eu estava querendo dizer que isto que se expressa pela voz e pelo gesto histérico e pelo imaginário histérico é aquilo mesmo que serve de base para o Merleau-Ponty produzir uma nova ontologia, que vai ser a sua obra final. Né? E o que eu estava querendo dizer com isso? Que esse trabalho, essas passagens todas pelas quais a obra do Merleau-Ponty faz o seu percurso de construção e de amadurecimento, né? Essas passagens teriam sido impossíveis se o Merleau-Ponty não tivesse o tempo todo em diálogo com a obra de Simone de Beauvoir. Né? Por que isso me interessa hoje com outros olhos? Digamos que lá atrás, quando eu me dei conta dessa questão, eu estava mais pensando, nossa, tem aqui uma lacuna, né? Será que ninguém pensou nisso? Né? De investigar, afinal de contas, eles eram amigos, os sábios do Merleau-Ponty foram amigos a vida toda, brigaram, só amigos brigam, né? Então, tem uma relação profunda ali de amizade, de conhecimento, de produzir revista junto, de ir para a luta política junto. Enfim, tem uma história de uma relação intelectual e afetiva muito profunda para simplesmente ser negligenciada. Não é? Então, naquela época, eu pensava nesse sentido.
Hoje, eu acho que isso é só mais um caso exemplar de como figuras intelectuais, mesmo que elas tenham a importância que Simone de Beauvoir teve, né? Ela foi uma autora lida, publicada, né? Quando a gente vai lá para trás, a gente vai encontrar autoras que você não tem nada, né? Você não tem textos, você não tem citação, você não tem... é todo um trabalho para reconstituir aqui, para ter acesso à obra, né? A obra de Simone de Beauvoir estava disponível, foi publicada. E mesmo assim, né, tratando-se de uma obra tão importante, tão recente, já no meio de uma onda do movimento feminista, né, ainda assim ela passa por esse processo de esquecimento e de silenciamento. Ainda assim. Então isso me fez concretamente ter uma dimensão de como existe uma desconexão entre o lugar das pensadoras e o lugar daquilo que vai ser escrito na história das ideias. Não é? Como a fala das mulheres constantemente é tirada do rol daquelas falas que vão ser consideradas canônicas. E isso em filosofia é muito importante. É muito importante que o filósofo se torne do cânone. Isso é decisivo, né? Isso faz o que marca a nossa tradição. É claro que virar um cânone também é um problema, né? Estou fazendo elogio do cânone. Eu estou querendo dizer que existe todo um contexto social e político, né, atravessado pela questão de gênero, e que num certo sentido, explica por que as mulheres não vão parar na coleção dos pensadores. Né? Não é por acaso que isso acontece. Isso por um lado. E por outro lado, não é? essa trajetória de reflexão do Merleau-Ponty, ela é muito interessante porque ela mostra que as questões de gênero, não é? E mesmo as discussões angariadas pela reflexão da Simone de Beauvoir, elas não são um território fechado, no interior dos problemas colocados pela filosofia contemporânea. Não é assim, tem a questão de gênero e esse problema é inscrito a um território específico, né? A um problema especializado. Não, a discussão sobre a condição de gênero, entendeu? Desta sociedade, desta maneira de poder de produzir discurso que é a nossa, leva à formulação de outra ontologia. Leva a uma transformação sobre a própria concepção de filosofia e de ontologia. Então não é uma reflexão. Tem a ontologia do Merleau-Ponty e tem as coisas que ele pensou e que são atravessadas por gênero. Não. Tem uma reflexão sobre isso que leva a produzir uma outra filosofia, uma outra concepção de sujeito, uma outra concepção de intencionalidade, uma outra concepção de corpo, uma outra concepção de intersubjetividade. E acho que isso é um traço, tanto para a gente pensar em celebrar a obra de Simone de Beauvoir, que a gente tem que celebrar muito, para pensar como a gente pode lê-la como uma filósofa no sentido pleno da palavra, mas também nos leva a pensar como é que a gente pode produzir uma filosofia para os nossos tempos. E que, talvez, isto que intrigou o Merleau-Ponty e levou a repensar os próprios marcos do seu pensamento, deva nos intrigar também. E talvez, para a gente produzir uma filosofia que dê conta das nossas questões, a gente precise passar por uma reflexão sobre gênero. Que isso seja intransponível, isso é um marco do nosso tempo. Não dá para pular esse problema. Ele nos atravessa, tanto do ponto de vista ontológico, quanto do ponto de vista social e político. É isso. Obrigada. Vou passar para frente. Obrigada. Bom, boa noite e gostaria, antes de mais nada, de agradecer aqui o convite da professora Isilda estar aqui com vocês, também estar aqui compondo essa mesa com as minhas colegas pesquisadoras de gênero e de uma filosofia feminista, para repensar um pouco, né, os nossos princípios filosóficos dessa nossa tradição
ocidental. Então, para mim, é aqui uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bem, na verdade, eu fiz um texto escrito e vou ver quais as adaptações possíveis para falar, porque depois que a professora Silvana apresenta uma coisa que é discutida aqui, ficar lendo vai ficar monótono, né? Então, ela causa aqui o primeiro impacto aqui nessa mesa, né? E vamos ver o que eu consigo fazer nos rastros aqui que ela deixa. Bem, então, vamos só pensar o seguinte, eu estava pensando aqui quando eu estava escrevendo, como se trata de um congresso, que na verdade tem uma evolução com a história, eu pensei justamente que a dimensão histórica na vida e na escritura de Simone de Beauvoir se relaciona a temáticas das suas obras, como a força vital da idade, a força das coisas, as contas feitas, que foi traduzido como balanço final, né, ao impacto da velhice e da morte. E esse seu modo de escrita realça exatamente algumas etapas, processos, impactos que são próprios da existência, né? Na verdade, Beauvoir não toma, né, esses traços de forma abstrata, como a gente sabe, mas sobre aquilo que ela mesma nomeia como o signo da história. Não é? Então, na verdade, tem aí uma curiosidade inicial, que é da forma como ela trabalha, né, esse signo da história, que é pensar que, por um lado, o peso, né, dessa história, dos acontecimentos, levam Beauvoir, teoricamente, a condicionar a ideia de situação, né, em função das vicissitudes, dos acontecimentos mais complexos da vida, e de outro lado, o que ela propõe também, a partir disso, é uma certa tônica da filosofia que faz com que princípios, valores, conceitos, na verdade, possam tocar esses acontecimentos como uma linha em desenvolvimento e na verdade, no momento em que alguns princípios da filosofia tocam essa linearidade impossível do tempo, né, que a gente percebe isso nas obras de memória dela, os seus escritos, eles ressaltam aquilo que comentadores como a Sônia Crux, por exemplo, nomeia como escritos dotados de um realismo dialético e que, especificamente, ao patriarcado. Então, o que Beauvoir tenta fazer o que a Sylvie Lebon está lembrando, demonstrar o valor que desmistificar aqui algumas questões tanto nebulosas do mundo se torna naquele momento necessário, um processo necessário. E o que a Débora Berghofen vai mencionar nos seus vários textos é que entre os tópicos centrais, o segundo sexo, nós precisamos ver, e a partir de alguns filtros, como a atenção que Beauvoir dá às instituições humanas, que são tratadas como se fossem instituições naturais, na verdade, Beauvoir faz ressaltar justamente que essa feição naturalizada só serviu para subordinar as mulheres e uma dessas instituições está justamente o casamento. Bem, então, se a gente pensar alguns aspectos que poderiam aqui ligar esses tópicos, nós vamos pensar que o problema do casamento como o desígnio tradicional das mulheres e a questão da opressão feminina que se realiza, segundo a Berghofen, em qualquer sistema econômico no patriarcado, esses pontos vão nos ajudar a pensar aqui como Beauvoir, de uma certa ótica, porque a gente tem que poder ler aqui o segundo sexo, de uma forma delimitada nesse tempo que a gente tem, Beauvoir busca alguns aspectos que eu vou aqui considerar, tanto da perspectiva da ficção,
não é, quanto da própria literatura psicológica, que tornam possível o reconhecimento, não é, dos hábitos do casamento, mas levando em consideração justamente as mudanças históricas e os valores que no patriarcado, né, as relações conjugais, elas vão ganhando ali, né, alguma notoriedade. Bem, é preciso lembrar que parte do que ela vai tratar no segundo volume do Segundo Sexo sobre as instituições, especificamente o casamento, Beauvoir já teria trazido no primeiro volume da obra, de forma mais, digamos, não tão concentrada, né, em alguns aspectos, mais dispersa, né, mas essa tônica, né, da instituição, de uma preocupação pelos valores institucionais, estariam nos seus capítulos sobre mito, sobre história, literatura, e que, na verdade, são aspectos, ou são temas, né, que vão demonstrando como os papéis desempenhados, né, por mulheres e homens, né, eles vão ganhando conotações ali específicas. E no segundo volume, né, do Segundo Sexo, ela vai dando ênfase, né, a situações vividas, né, e o ponto de partida que nós vamos tomar aqui, né, para fazer essa análise, é uma citação que está ali no segundo volume, que ela diz o seguinte: Beauvoir: o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou foram, ou se preparam para ser, ou sofrem por não o ser. É em relação ao casamento que se define a celibatária, sinta-se ela frustrada, revoltada ou mesmo indiferente ante essa instituição. Então, vamos observar aqui como o casamento, a partir dessa citação, pode ser entendido tanto como fatalidade, como sina, né, como também, ou assim, também como meta e objetivo próprio das mulheres, né? Nos dois sentidos, né, nós podemos identificar ali um recorte ético-antropológico. Nesse segundo volume, do Segundo Sexo, podemos verificar também alguns questionamentos sobre os modos pelos quais o casamento patriarcal ele instrumentaliza o seu sentido erótico, usando esse sentido para finalidades políticas, econômicas, religiosas, culturais, né, enquanto algo que vai se corrompendo, que vai ganhando feições perversas e de dominação. Então, essa dominação, essa dimensão ética, né, que seria própria de um ethos institucional do casamento, né, vai se tornando algo alienante, no sentido que, se a gente for pensar, se tiver um marquê possível, né, por que as pessoas se casam, no sentido de que relações que são possivelmente tomadas como íntimas, né, entre uma mulher e um homem, elas poderiam ter, mas na verdade as dimensões éticas do casamento vão abolindo, segundo Beauvoir, paixão e desejo na forma justamente do controle patriarcal da liberdade feminina. Sim, Beauvoir vai escrever, no segundo volume, que o princípio do casamento torna-se obsceno, na medida em que transforma em direitos e deveres uma troca, que deve se basear no impulso espontâneo, fazendo incidir sobre os corpos uma força degradante. Então, buscando aqui algumas citações, ela entende que, da perspectiva do marido, o que ele faz, o que ele demonstra é parecer cumprir um dever, enquanto, da perspectiva da mulher, é como se em alguns momentos ela tivesse vergonha de se sentir entregue a alguém que exerce sobre ela um direito. Então, na verdade, Beauvoir está analisando ali nesse segundo volume uma dimensão ética de convivência erótica bastante refinada, mas que se estabelece no casamento e uma forma de delimitar o seu alcance justamente na impossibilidade de se manterem fixas as posições patriarcais, e justamente por isso há uma evidência de uma corrupção, do ethos, do erótico. Bem, então, nesse segundo volume, a gente percebe também como o patriarcado, de certa perspectiva, ele se protege da ameaça erótica em nome da ordem social, descartando
essa ameaça como se ela fosse irracional, como se ela fosse marginal, como se não devesse, né, esse ethos do erótico não devesse ser levado a sério. E assim, na verdade, segundo Beauvoir, como única maneira eticamente legítima de expressar o desejo sexual, o casamento ele acaba legitimando a perversão do erótico. Bem, no segundo sexo, vamos pensar que estamos diante também de uma condição histórica que se refere às condições concretas das mulheres na Europa depois da Segunda Grande Guerra. E essa condição específica, ela acaba mudando a própria situação institucional. Por quê? Na medida em que as mulheres elas se tornam economicamente independentes, o casamento, né, passa naquele momento não ser mais tomado como necessário para a sobrevivência das próprias mulheres. Então, nós temos aqui, né, uma mudança lenta e gradual, que as guerras, né, a Segunda Guerra faz eclodir, que é a transformação do casamento, de um relacionamento que, em princípio, institucionalmente falando, subordina uma esposa a um marido, e, na verdade, embora, né, dentro de uma dimensão institucional, no patriarcado, parece haver direitos absolutos do marido sobre o corpo sexual feminino, né, e sobre seus poderes de reprodução. Na verdade, depois da guerra, né, tem aí uma mudança na medida em que essa instituição não se torna mais necessária. Então, a diferença sexual ela passa a ser vivida, né, de maneira que a visibilidade para uma incorporação da natureza ética dos desejos sexuais, tem toda uma mudança ali de possibilidades. E, bem, a Karen Wintges vai dizer que, para se pensar em mudanças mesmo históricas da situação das mulheres no sistema patriarcal, seria interessante tomar o patriarcado como uma verdadeira hidra. Quando se corta uma das cabeças, outras tantas parecem nascerem e em domínios diferenciados. E aí a imagem da sociedade como um monstro de muitas cabeças, não só captura aqui, esse caráter variado, múltiplo dos padrões patriarcais, como também acaba realçando que diferentes cabeças desse monstro podem dominar em distintos cenários e passam a exigir também algumas variadas estratégias de ataque a novos compromissos éticos. E se a gente pensar no segundo sexo, nós temos lá um capítulo sobre a situação, Beauvoir passa a realçar alguns contornos da mulher casada. E vamos fazer aqui rapidamente 3 leituras acerca dessa condição, do que a gente pode ali sintetizar. Em primeiro lugar, a gente tem uma leitura do texto do segundo volume, nessa parte sobre situação, da perspectiva da literatura, em que Beauvoir se refere aos livros de Colette, por exemplo, que tratam em geral das cínicas experiências de jovens recém-casadas até a passagem à volúpia conjugal. Ou ainda, os relatos de Colette sobre o mistério animal do grande leito fechado, revelando os contrastes do lado cômico e licencioso do casamento. Beauvoir também se refere, dentro dessa leitura da literatura, a Balzac, quando ele também indica a cínica ciência do casamento, na qual o interesse do marido é não ser enganado, algo mais importante do que ser amado. Bem, numa outra leitura, vamos pensar da perspectiva da ficção, mas que se entremeia aqui as memórias filosóficas. Beauvoir busca ali, de Michel de Montaigne, um certo cinismo, por meio do qual o prazer que se tira do casamento deve ser um prazer, segundo Montaigne, deve ser um prazer contido, sério e acrescido de alguma austeridade, com certa volúpia absolutamente prudente e
conscienciosa, em bom estilo aristotélico, diz Beauvoir. Finalmente, numa terceira perspectiva, que é mais interessante, e ela diz da perspectiva psicológica, se fundamenta especialmente nas obras do Wilhelm Stekel. Nessas obras, Beauvoir vai buscar ali análises psicológicas de mulheres que se veem abaladas pelas inabilidades maritais, e por causa disso elas acabam ali com numa certa frieza e anestesia sexual permanente. Agora, a gente pode entender que mais que criticar alguns autores, o que Beauvoir faz é explorar, com um grau muito refinado de ironia, né, a situação de algumas jovens, bem educadas demais, a ponto de não haverem recebido qualquer informação sexual, acabando por descobrir bruscamente o erotismo que as transtornava justamente na situação de conjugalidade. Então, vou buscar aqui essas cenas de ironia de Beauvoir, a partir das obras do Stekel, pensando aqui 3 situações. Primeira, que ela está analisando ali nas obras do psicólogo, o de uma tal Madame Adam, que imaginava ser seu dever casar-se com um homem que a beijara na boca, pois pensava que era isso a forma acabada da união sexual. Num segundo momento, também de Stekel, Beauvoir colhe ainda o episódio de uma jovem mulher casada que durante a viagem de núpcias teria sido deflorada pelo marido. Ela, recém-casada, o tomou por louco e não ousou dizer palavra alguma, pensando estar lidando ali com um alienado. E no terceiro momento, Beauvoir toma o caso de uma moça que se casou com uma outra e com ela viveu durante muito tempo, sem desconfiar de que não estava na companhia de um homem. Muito bem, esses relatos eles podem parecer ali advindos de um ethos, de uma atualidade muito distante de nós, e que teria pouco a dizer às jovens mulheres do século XXI. Mas se a gente for pensar, abstraindo aqui da singularidade dos exemplos e considerando o enfoque metodológico da alteridade feminina, nós podemos afirmar que a situação das mulheres com outros igual na cultura ainda permanece. O exemplo que me veio aqui à memória é que os velhos problemas do poder patriarcal eles se mantêm ainda hoje, especialmente quando, em momentos de crise política, por exemplo, várias mulheres, várias, vão às ruas protestar por um não e outras por um sim, em torno ao emblema da força viril de quem se lança ao poder com bandeiras ditas reveladoras. Mas se a gente fizer, então, rapidamente aqui uma interligação com o segundo texto, que seria 10 anos depois, sobre Brigitte Bardot e a síndrome de Lolita, vamos pensar que o que Beauvoir está buscando em 1959 é responder a uma encomenda de uma revista norte-americana chamada Esquire, The Magazine for Men, e ali esse texto foi publicado pela primeira vez, depois republicado em inglês e depois traduzido, retraduzido, ela busca do inglês e traduz de novo para o francês, porque o original teria se perdido, e embora os textos, no final das contas, não são idênticos, não sejam idênticos, o que Beauvoir está ali ressaltando, tanto na versão em inglês quanto na versão em francês, é justamente, 10 anos depois do segundo sexo, a emancipação e a liberdade sempre em situação atravessada pelas noções do feminino fabricado pela cultura. Então, as indagações sobre o feminino em processo de transformação na sociedade, sobretudo aqui as regras morais e sexuais que ligam e que subordinam as mulheres às convenções, se apresentam ali, essas regras no segundo sexo, e são retomadas numa outra perspectiva nessa obra sobre Brigitte Bardot. Então, na verdade, eu não sei se dá tempo, eu esqueci de medir o tempo. Já tem 30 minutos, você pode me dar mais 5? Só dizer aqui, vamos pensar, se Beauvoir pensava que o feminino, enquanto o sujeito, na sua condição de alteridade e singularidade, na verdade,
nós estamos vendo que ela está retomando ali no texto sobre Brigitte Bardot um novo processo do feminino de revisão moral, ética e erótica. E aí a grande questão é, em 1959, quanto vale, né, o corpo feminino, uma questão dialógica seria entre os dois escritos aqui. Bem, a grande questão que permeia o texto sobre Brigitte Bardot é pensar o ponto de partida dela, porque o público francês tem tanta dificuldade em lidar com esse feminino, agora em explosão de liberdade, né, e ela vai demonstrando, né, uma análise aqui muito refinada, justamente as mudanças dos tempos, né, especialmente na Europa, na década de 50. Então, só uma última citação aqui, para entender um pouquinho aqui, né, a diferença entre a recepção dos americanos e dos franceses, né, sobre o personagem Brigitte Bardot. Ela vai dizer o seguinte: na interpretação de Beauvoir, as atitudes de Bardot, que ela chama de bebê, como Bardot era conhecida, chocam o público francês em seu moralismo convencional. Os seus diretores, né, criam uma figura fora das normas previstas do feminino, ajustada aos padrões tradicionais, e não propõem uma história convincente em torno da figura, né, das personagens de Bardot, né, e Beauvoir está investigando justamente, né, que efeitos isso causa ao público. E, para terminar, apenas uma citação, no filme Deus Criou a Mulher, né, tem justamente a cena do jantar do casamento, né, que merece ser investigada, e aí na descrição de Beauvoir ela diz o seguinte: a personagem de Brigitte Bardot chama-se Juliette. Juliette imediatamente vai para a cama com seu jovem marido. No meio do banquete, ela repentinamente aparece num robe de chambre e, sem se incomodar em sorrir ou sequer olhar para os convidados aturdidos, pega debaixo de seus narizes uma lagosta, um pedaço de frango, frutas e garrafas de vinho. Desdenhosa, vai embora tranquilamente com a sua bandeja, não dá a mínima para a opinião alheia. Bebê, Brigitte Bardot, não tenta escandalizar, não exige nada, segue suas inclinações, come quando tem fome e faz amor com a mesma simplicidade. O desejo e o prazer parecem-lhe mais verdadeiros do que os preceitos e as convenções. Faz o que lhe agrada e é por isso que é perturbador, né, o seu comportamento. Bem, eu teria uma coisa para dizer, só para terminar aqui, pensar o seguinte: nós não podemos esquecer que, levando em consideração, pelo menos a análise dos dois textos, como Beauvoir teria conduzido, né, o feminismo a uma condição de um tema filosófico, antropológico, e isso teria lhe valido imensas críticas, mas certamente também provocado grande adesão da parte das suas leitoras durante pelo menos 70 anos após a publicação seu primeiro ensaio sobre sexo, gênero e cultura, sob o irônico título de Civil Sexo. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a mesa, agradecer a Isilda pelo convite. É sempre muito bom te reencontrar e construir essas nossas pontes tão necessárias, né? E agradecer a vocês pelas falas, né? Também me sinto muito honrada de participar dessa mesa enquanto membro do GT de Filosofia e Gênero da UNPOF. Mas eu vou falar de um lugar um pouco diferente. Na verdade, eu vou começar situando o meu lugar de fala nisso tudo. E em seguida eu vou ler um texto, mas eu vou explicar por que eu vou ler um texto primeiro, né? Um lugar diferente embora no teu percurso, Silvana, né, passe um pouco por essa ideia também de descobrir uma filosofia feminista depois de ter passado por, pelo menos foi isso que eu entendi, né, depois de ter passado por uma tese, depois de ter passado por um certo percurso filosófico. Acho que essa situação é um pouco comum para nós, um pouco comum para muitas das pessoas que hoje compõem o GT de Filosofia e Gênero, eu acredito, para muitas das mulheres que eu tenho encontrado Brasil afora falando sobre filosofia feminista. Isso é bastante saliente, inclusive significativo, de um ponto de vista
de uma perspectiva feminista, né, dentro da filosofia, e esse é o meu lugar também, né? Quer dizer, a minha formação é em Wittgenstein. Tá? Então, assim, não tem filosofia francesa, não tem Simone de Beauvoir, inclusive no meu horizonte, embora ela reapareça depois aqui como uma figura que eu acho que se encaixa nas coisas que eu tenho proposto a pensar a partir de agora, mas dentro daquilo que eu defendi na minha reflexão sobre Wittgenstein, algumas coisas vão reaparecer nesse meu novo percurso em direção a uma filosofia feminista. Né? E aí eu vou explicar um pouco isso. Eu fiz o meu doutorado lá em Wittgenstein tentando mostrar que a ética do Tratatus especificamente era uma ética estoica, e tirando algumas consequências e corolários dessa tese, no sentido de insistir numa tarefa filosófica muito própria à literatura. Wittgenstein estava, no meu entender, reafirmando a importância e o lugar da literatura para algumas tarefas que são próprias à filosofia. Né? Inclusive insistindo num ponto de vista mais antifilosófico e antidogmático e muito mais literário. Né? Então essa foi uma implicação das minhas reflexões sobre Wittgenstein. Fiz minha tese, fiz um pós-doc sobre Wittgenstein de novo, enfim, ele já vem há muito tempo permeando minha vida. Fui fazer meu primeiro concurso para docente lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá no coração do Rio Grande do Sul. Né? E eu acho importante dizer isso tudo justamente porque localiza a minha reviravolta dentro da minha trajetória na filosofia. No quadro de professores, que eram 20, eu fui a primeira e única professora a entrar naquele departamento como uma mulher, né? Primeira professora. O departamento, a filosofia, ela já existia há 50 anos. E aí esse foi o tapa na cara, um soco no meu estômago para que eu finalmente começasse a pensar todas essas questões, né? Isso não estava dado para mim antes. Embora eu pudesse me considerar como feminista desde muito tempo, mas assim, dentro da filosofia, essa não era uma questão que fosse apelativa para mim, né? E a partir daquele momento, tudo mudou. Porque eu me senti forçada, não só pela própria situação, mas pela demanda das minhas alunas, que pela primeira vez na vida se viram representadas por uma mulher na filosofia, a pensar todas essas coisas e fazer uma busca sobre o que significava ser uma mulher na filosofia. E aí eu fico contente que a Ilse tenha apresentado todo o mini curso antes, porque algumas coisas vão estar para vocês aqui como um panorama nesse sentido, né? Eu comecei a fazer a minha incursão justamente porque isso tudo era muito novo para mim, ainda é muito novo para mim, no sentido de repensar a história da filosofia, né? Então, esse é um lugar muito importante para mim dentro de toda dessas iniciativas que a gente desde ontem tem falado aqui, inclusive com a Carolina Araújo também, né? Uma iniciativa importante no sentido daqueles 3 passos que a Ilse apresentou, né, como uma possível incursão nessa ideia de uma revisão feminista da história da filosofia, né, que é aquela ideia do diagnóstico da misoginia em todos os filósofos, que eu acho muito desinteressante, na verdade, porque a gente já sabe, está careca de saber o que eles mal pensavam de nós, né? Então, acho que isso a gente deixa para lá. Não quero, a gente já sabe, então deixa eles falando sozinhos dessa vez, né? Eles sempre nos deixaram falando sozinhos, então deixa eles falando sozinhos. E, nesse sentido, duas coisas que me interessam particularmente nessa revisão feminista da história da filosofia em primeiro lugar, a própria revisão do cânone, mas aí com alguns passos que eu já vou falar, e uma revisão metodológica da filosofia. E as duas coisas me parecem estar interligadas, muito interligadas, aliás.
E assim, no meu recorte, vejam, eu falei que eu defendi uma tese sobre Wittgenstein, mas a minha formação dentro da filosofia sempre foi em ética e filosofia política, tanto é que eu defendi uma ética estoica de Wittgenstein, tá? Então, assim, nos meus recortes atuais, todos esses que eu estou pensando em termos de uma revisão do cânone na filosofia, eles se encontram nesses recortes de ética e de política. As minhas leituras atuais, elas estão muito centradas sobre teoria política feminista, por exemplo. Mas não deixa de ser o caso de que esses recortes dentro da filosofia política também têm a ver com epistemologia feminista. E com algumas coisas que a Ilse também adiantou aqui, que são aquelas de pensar e repensar alguns conceitos, e alguns conceitos dicotômicos e hierárquicos, como, por exemplo, a ideia de uma racionalidade versus, sei lá, emotividade ou irracionalidade, inclusive, e aí sempre uma coluna de opostos, uma coluna desses opostos ligada ao masculino e, portanto, mais importante, superior e racional, em detrimento da coluna ligada ao feminino, passivo e racional e, portanto, menos importante. E aí, nesse sentido, a minha incursão pela revisão do cânone, por exemplo, e pela revisão metodológica da história feminista da filosofia, passa por três coisas. E eu estou chamando aqui de ocupação, porque eu pego esse termo lá da Ana Miriam Wundt, eu já falei para ela lá da UNB, já falei para ela que eu estou me apropriando disso, então ela já me deu licença para usar esses termos, tá? Então, assim, ocupação, em primeiro lugar, uma ocupação curricular, uma ocupação conceitual e uma ocupação metodológica. Esses termos surgiram por quê? Porque ela estava falando dessas coisas quando, em 2016, estavam ocorrendo algumas ocupações em universidades, para além de algumas escolas secundárias, nas ocupações secundaristas, né? E ela disse assim, não, mas espera aí, a gente precisa, além de fazer ocupação física e geográfica dos espaços, precisamos fazer uma ocupação curricular, né? E aí, eu estou me apropriando dessas coisas para pensar justamente assim, a revisão do cânone, a partir da história feminista da filosofia, como uma ocupação curricular. E o que isso implicaria e o que isso significaria? Em primeiro lugar, que a gente ocupasse com mulheres as nossas bibliografias, os nossos currículos, os nossos cursos, as nossas mesas, as nossas bancas, nomeando estas mulheres, porque a gente não conhece as mulheres da história da filosofia, e a gente também já desde ontem vem falando que não é o caso e não é verdade que elas não existiram, elas foram silenciadas. Então, nomear as mulheres é importante nesse sentido. E essa é uma parte dessa ideia da ocupação dos currículos, né? Ocupar com mulheres os nossos currículos. E aí, para além daquelas que, bem ou mal, sempre estiveram aqui conosco, que é o caso da Simone de Beauvoir, por exemplo, ou da Hannah Arendt, né? Que são duas figuras conhecidas, mal conhecidas, mas são figuras conhecidas na história da filosofia, embora não apareçam na coleção dos pensadores, por exemplo. Eu tenho feito isso, e aí até para fugir da ideia perigosa dos guetos, de que a gente estava falando ontem, eu tenho feito isso não simplesmente dando uma disciplina sobre filosofia e gênero, ou uma disciplina específica sobre filosofia feminista, ou enfim, tenho feito isso também, mas para além disso, o que eu tenho feito é trazido mulheres para dentro dos outros currículos, das outras grades curriculares e disciplinas, e colocado elas para dialogar, por exemplo, com os filósofos que são correntes nessas disciplinas, como na filosofia política, por exemplo. Então, para falar de contratualismo, estou trazendo não só os comentários atuais, contemporâneos ao contratualismo, como a Carol Pateman, por exemplo, com o contrato sexual, mas estou trazendo lá umas mulheres que dialogaram diretamente com Hobbes, por exemplo, e que a gente não conhece, não sabe nem o nome. Ou, por exemplo, na disciplina atual que eu estou ministrando sobre filosofia e literatura, lá na UFSC, para tratar de utopias e de distopias. E aí eu estou fazendo um recorte específico sobre utopias e distopias feministas. Tá? E interessantíssimo, tem um universo maravilhoso a ser descoberto nessas coisas todas. Tá? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu fico fascinada com tudo isso. Tá? E aí tem uma outra parte de tudo isso que é a ocupação conceitual. Ocupação curricular, mas ocupação conceitual. No que consistiria algo como isso? Né?
E aí eu tenho algumas autoras sobre as quais eu me apoio para pensar também essa ideia de ocupar conceitos. Mas ocupar conceitos de que forma? Né? Fazendo uma revisão conceitual também daquilo que é o legado da nossa tradição filosófica. Por exemplo, a Angela Davis me ajuda a pensar essas coisas, a Carol Pateman também e a Federici também. São autoras contemporâneas, né? Mas tem um grande espectro de filósofos da teoria política feminista que nos ajudam também nesse sentido a repensar, por exemplo, o que significa o conceito de liberdade como construído dentro de um recorte contratualista que é, sim, em detrimento de sujeitos que não são livres, que são as mulheres. Né? Então, que conceito de liberdade é esse, por exemplo? Ou que conceito de racionalidade é esse? As epistemólogas feministas também nos ajudam a repensar. O que significa uma racionalidade que é construída sobre um determinado tipo de sujeito, em detrimento e exclusão de outros sujeitos. E aí os outros, né, são, em geral, as mulheres ou os sujeitos negros, né, enfim. Ou o conceito de... no fim, tratado como patologia, né? Ou o conceito de objetividade, de que a Ilse também falou um pouco aqui, ou o próprio conceito de ética, né, que é também um pouco o conceito caro para a minha reflexão e trajetória junto com Wittgenstein. Né, pensar, repensar o conceito do que é a disciplina de ética como tal. E aí tem uma ocupação metodológica, de que eu já vou falar. Dentro desse espectro todo, porque o que eu estou falando aqui, no fundo, se resume a duas coisas, né? Quer dizer, é trazer as mulheres para dentro da filosofia, para que a gente repense a história da filosofia e como ela foi construída e como que esse cânone torna-se um cânone. Né? E a segunda coisa é pensar, a partir desta revisão feminista da filosofia, quais são as metodologias filosóficas que estão em jogo e quais são as metodologias filosóficas que unem e que separam filósofos e filósofas. E isso me interessa particularmente, que é o que eu estou chamando de, portanto, ocupação metodológica. E aí, claro, isso não precisa ser necessariamente feito, daí talvez seja um terceiro momento dessa tarefa que eu estou, digamos assim, incorporando a partir daquele primeiro tapa na cara que eu levei lá em Santa Maria, né? E agora eu já não estou mais lá e estou na UFSC, e ainda bem, tem outras 3 mulheres lá em Santa Maria agora, então, assim, eu estou com o coração mais leve depois disso. Diga-se de passagem, o departamento nunca mais foi o mesmo em Santa Maria, porque eu comecei a incomodar, não porque eu fui chata, tá? Eu sempre fui muito diplomática, mas eu sou mulher, e aí assim, tu chega numa sala com 20 homens, 20 professores para uma reunião, só o teu corpo feminino naquela sala já incomoda pra caramba. Comecei a incomodar, também porque comecei a pensar coisas um pouco diferentes daquilo que estava sendo feito ali no currículo, né? E porque as meninas e as alunas começaram a perceber assim, tá, mas peraí, não precisamos fazer filosofia como eles o tempo inteiro estavam fazendo, dá para fazer de outro jeito. Tiveram que se coçar para mudar tudo aquilo. Então, né, o departamento nunca mais foi o mesmo. E aí as outras mulheres que estão lá agora estão continuando este trabalho, ainda bem. E aí, o que eu estava querendo dizer, assim, isso tudo não impede, né, como essas duas coisas que eu falei, da revisão do cânone e da revisão metodológica, não me impede de, ao mesmo tempo, e talvez esse seja um recorte mais específico daquilo que é próprio do que nós, no GT de filosofia, estejamos tentando fazer, que é pensar nos feminismos possíveis, né, teoricamente. Só dizendo muito en passant, não quero entrar em detalhes sobre isso, porque acho que isso é para uma outra conversa, mas eu teria uma proposta, assim, de repensar um certo tipo de feminismo, né, ou de feminismos. Ou feminismo no singular, mas entendido de uma maneira meio
meio em rede e meio funcionando como um caleidoscópio, assim, onde essas coisas compusessem este feminismo. Coisas como um feminismo que seja socialista, em algum sentido socialista, não saiam correndo, mas aqui também não tem problema de falar isso, né? Embora esteja gravando. Um feminismo que seja socialista, anticapitalista, pelo menos anticapitalista, antirracista, anti-imperialista, anti-homofóbico e agroecológico. E aí eu vou avançar uma outra coisa que é cara para mim, um feminismo veganista. Eu sei que isso é bem audacioso da minha parte, mas eu colocaria essa pecinha no meu caleidoscópio, né, como compondo a possibilidade de construir uma teoria feminista nesses termos. Né? Mas ok, deixa isso. Tem a ver, porque aí Wittgenstein não saiu do horizonte das minhas reflexões. Né? Tem a ver com as primeiras coisas que eu comecei a pensar com Wittgenstein, que foram questionar um pouco a maneira como a filosofia se coloca e faz filosofia dentro de um recorte da ética e da política, por exemplo, e que inclui outras textualidades, digamos. Estou chamando isso de textualidades, tá? Como um termo amplo, assim, para pensar nisso. E que aí, ao mesmo tempo, já que a gente está fazendo uma revisão do cânone incluindo mulheres, inclui mulheres. E inclui aquilo que as mulheres escreveram enquanto filósofos, né? Ou enquanto mulheres também, justamente. E aí inclui novas temáticas. Também, de acordo com aquilo que a Ilse trouxe como um panorama geral, a gente vê que, quando a gente inclui as mulheres no nosso horizonte de sujeitos que constroem filosofia, outras temáticas aparecem também, né? Temáticas que, justamente porque as mulheres não eram sujeito de construção filosófica, não apareciam, salvo exceções, mas como, por exemplo, a questão do corpo, ou da corporeidade como um todo. Né? Salvo exceções, essa é uma temática bastante importante para as mulheres que fazem filosofia. Sem querer cair em dualismos de novo, tá? Sem querer cair em dicotomias hierarquizantes de novo. Eu não sei muito bem ainda como fugir desses riscos. Eu não quero nem o risco da essencialização do feminino e do masculino, e também não quero o risco da essencialização daquilo que seria uma temática de mulheres e uma temática de filósofos homens. Não quero isso. Quero estar consciente desse risco, mas me parece bastante evidente que as mulheres, quando entram para dentro do universo filosófico, trazem temáticas que tinham sido negligenciadas pelos filósofos homens. Né? E que, portanto, foram negligenciadas. Talvez isso tenha a ver simplesmente com o fato do poder dos filósofos dentro dessa construção canônica, e não necessariamente que essas temáticas não fossem próprias deles também. Tá? Enfim, mas isso pode ser pensado quer dizer, deve ser ainda pensado e trabalhado. Né? E aí, nesse sentido, essa tarefa que eu estou propondo como metodológica, ela é uma tarefa metafilosófica também, né? De repensar, e aí isso casa um pouco com o que a Silvana trouxe, né? De repensar o conceito de filosofia a partir disso tudo, e isso nos permite também incluir a Simone de Beauvoir, por exemplo, nessa revisão da história feminista da filosofia, a partir de uma outra perspectiva do que significa a atividade filosófica. E aí uma coisa que me interessa particularmente fazer, então, nessa revisão metodológica, é construir aquilo que eu estou chamando de novas textualidades ou de novas narrativas em filosofia. Tanto, então, dentro de uma história da filosofia, quanto de uma produção textual na filosofia. E aí esse é o meu ponto, a minha deixa, digamos assim, para que eu leia o que eu trouxe aqui. Porque eu fui provocada pelo meu esposo, que ficava me acompanhando e ouvindo eu falar assim, a literatura dentro da ética e da filosofia política, ela pode dizer muito mais do que, por exemplo, as nossas disciplinas
na ética, disciplinas normativas dentro da ética, né? Tomando um pouco aqui à frente assim, de algumas teses defendidas, sei lá, a la Nussbaum ou Cora Diamond, que é uma comentadora de Wittgenstein, né? E aí você tá tudo, né? Fica falando isso e dizendo que, né, os textos literários podem, na verdade, nos mostrar, em termos wittgensteinianos, né, nos mostrar muito mais coisas do que, na verdade, está dito pelas teorias éticas normativas. Por que não escreve literatura? E é verdade que eu escrevo literatura, desde que eu era muito pequena. Eu comecei escrevendo literatura. Mas a filosofia tomou este espaço de mim. E aí eu, depois desse desafio, voltei a isso. E tenho tentado fazer isso. E aí a minha... não impede todas as outras incursões teóricas de que eu falei aqui, né? Mas uma das coisas que eu tenho tentado fazer é justamente realizar, digamos assim, em ato, essa tarefa que eu estou chamando de uma tarefa filosófico-literária, ou uma tarefa de repensar o próprio conceito de filosofia, que, portanto, é uma tarefa metafilosófica. Então, dito tudo isso, eu vou ler o texto que eu trouxe para vocês. Não é muito grande, tá? E aí depois, enfim, para mostrar para vocês, né, em ato, o que é parte dessa minha proposta de repensar metodologicamente a filosofia. Então, lá atrás, durante o ano de 2011, e isso agora já me parece uma vida inteira passada, eu afirmava como corolário da minha tese sobre tratados lógico-filosóficos no espírito antidogmático, antimetafísico e contranormativo da circunscrição das reflexões sobre a moralidade, que a arte e a literatura, sobretudo, ficava outorga de uma tarefa filosófica e eticamente ineficaz. A condução, como pela mão e pela palavra, pelo coração e pela fantasia, a compreensão da complexidade da vida e as lições mais ou menos aprendidas empaticamente, experiencialmente e cumulativamente a respeito dos nossos desejos e de nossas aversões humanas e animais. Desde então, tenho defendido que a literatura nos diz mais sobre o mundo em que vivemos, ou sobre o mundo em que desejaríamos viver, ou sobre o mundo em que não deveríamos querer viver, e nos diz mais sobre o reino dos significados morais e sobre o sentido de se estar aí para fazer ética, política e arte, do que alcançam e mesmo do que pretendem as nossas experiências descontextualizadas, magras, quase raquíticas, do espaço, ele mesmo pequenino e emparedado, de nossa linguagem pretensamente universalizável. Desde então, tenho defendido que a literatura nos compensa das abstrações hierarquizantes, ao nos levar de volta à perplexidade, ao inconformismo, ao incômodo das incertezas e das instabilidades, inclusive conceituais, ou sobretudo conceituais. Que ela nos compensa e nos alivia das polarizações e dos binômios confortavelmente assentados sobre o real e indelevelmente marcados sobre os corpos dos viventes. Desde então tenho defendido que a literatura nos reforma metodologicamente. E por isso mesmo, claro, epistemológica e politicamente. De sobreaviso quanto a todas as objeções patológicas endêmicas à linguagem colonizada também da poesia, que nem mesmo ela está livre da reprodução monocultora e excludente, racista, muitas vezes misógina e arriscadamente imperialista, e a par de todas as desconfianças aparentes de uma relativização barata e permissiva, eu tenho desde então defendido uma literatura autonomamente filosófica, mas especialmente uma filosofia literariamente engajada. Daí a necessidade da reforma metodológica e da reforma conceitual. Daí o ensejo dos ensaios híbridos de uma filosofia literariamente engajada em ato. Daí a urgência dos impactos políticos levados a cabo pelas palavras ditas em voz alta, em nome das vozes que já não dizem mais nada e das vozes que jamais se farão ouvir, em qualquer momento que seja, em nome das bruxas que fomos e em nome dos corpos meramente imanentes que continuamos a ser. Daí a urgência dos impactos políticos levados a cabo
pelos gritos de alerta das mulheres em suas distopias, como pela voz de Margaret Atwood, em suas utopias, como pela voz de Charlotte Perkins Gilman, em suas denúncias filosóficas, como pela voz de Kate Millett, Nancy Hirschman, Angela Davis, Vandana Shiva, Carol Bateman. Katharina Horn. Eu não me surpreenderia nada se vocês não conhecessem Katharina Horn. Não me surpreenderia porque ela era minha bisavó. E vocês não têm necessariamente como nem por que conhecer minha árvore genealógica. Mas enquanto a Hildegarda de Bingen, Marjorie Kempe, Jane Anger, Emilia Lanier, Margaret Fell, Antonia Buige, Eleanor Davis, Anna Threadnell, Christine de Pizan, Anna Bradstreet, Margaret Cavendish, Afra Ben. E quanto a Anísia Floresta, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus? A anunciação das palavras. Na história das imagens e na história dos enunciados, a anunciação é sempre masculina. As coisas insistentemente sopradas no ar pela boca das mulheres são balbúrdia, insensatez desconcatenada, que se leva décadas para levar a sério, quando por felicidade se as ouve en passant em algum momento, de modo atrasado e em prejuízo de suas pessoas, porque já morreram, porque enlouqueceram ou porque já estão fazendo outra coisa. Na história das imagens e dos enunciados, a dádiva da anunciação é uma usurpação. É algumas vezes uma mordaça, mas incontáveis e desesperadas vezes um ouvido surdo. Como se as nossas não fossem palavras, não de verdade. Como se as nossas não formassem um sentido, uma frase, um pensamento, cuja integridade valesse a pena escutar. Aparentemente não vale mesmo a pena. Aparentemente, nossas ideias se soltam umas das outras e todas as letras que tanto nos empenhamos em juntar uma atrás da outra se desapegam entre si e tornam-se cacarejos. Na história das imagens e dos enunciados somos aves, algumas de bela plumagem, mas algumas cuja voz vira um eco de nada. A história da pluma, vejam bem, não é a história das aves elas mesmas, a pena de quem aquela tornou-se a história das belas letras. A história da pluma é a história da anunciação, cujo critério é a audibilidade do grito. Um grito que passa muitas vezes por civilidade, progresso, emancipação, mas apenas porque o seu tom é o da masculinidade. Na voz de uma mulher, a anunciação vira histeria e se perde no horizonte da irracionalidade. Curiosamente, na história das imagens e dos enunciados, até o grito tem um significado generificado. Eu estou falando da história das imagens e dos enunciados para falar da história da anunciação, da história dos critérios, daquilo que conta como palavra, como teoria, como literatura, como utopia, como política, como racionalidade. O que conta como filosofia. E o que conta também como história. A genealogia da anunciação politicamente instituída como legítima não tem mães, avós ou bisavós. Um paternalismo absoluto, uma linhagem desprovida de parentescos femininos. O que conta como a história da anunciação, quando uma freira é figura de exceção entre patriarcas divinizados, quando a afronta de Marjorie Kempe é levar-se a sério a ponto de escrever uma autobiografia em pleno século XV. A cachorra de Jane Anger e Amelia Lanier é a exigência da possibilidade de uma fé feminina dita em voz alta. A teimosia de Margaret Fell é a independência de sua própria devoção. Quando a defesa da inspiração divina torna Antonia Burig e Eleanor Davis lunáticas, mas não proféticas. Fanáticas, mas não revolucionárias. E se os motivos da loucura de Anne Threadnell são as suas visões do paraíso espiritual feminino, a loucura de Margaret Cavendish são as suas visões do paraíso político, literário, utópico, de mundos outros que não o nosso, onde escrever constitui para uma mulher um ato heróico por excelência. O que conta como literatura, quando a petulância de Maria Carolina de Jesus é sonhar a invenção de sua língua de cor preta como poesia. Mas, sobretudo, o que conta como filosofia, quando filosofar é um vocábulo inexistente. Eu estou falando da história das imagens e dos enunciados para falar da história da imaginação,
da história daquilo que conta como conceito filosófico, apropriado ao mundo das ideias, da história dos conceitos hierarquicamente generificados e atravessados, além de tudo e de todas as genealogias de matriz matriarcal possíveis e em algum momento ponderáveis para nós mesmas, pelo poder da razão e pelo poder das razões determinantes, segundo as quais até mesmo o grito das enunciações e dos sonhos teóricos só é legítimo como reverberação de uma abstração racional científico-utilitária, no entanto inteiramente dependente da asserção dos corpos e das bocas dos homens. O imperativo desde aí canonizado é não imagine. Eu estou falando da história das anunciações para falar da história daquilo que conta como conceito político apropriado ao mundo dos desejos. Desejos políticos, desejos utópicos, as próprias utopias. Neste caso, o que conta como filosofia, quando os desejos políticos feministas não passam de misticismo nas repetidas alucinações de Teresa de Ávila, ou não passam de literatura nas construções alegóricas de Christine de Pizan, ou não passam de ficção científica nos mundos possíveis de Margaret Cavendish, quando Santo Agostinho, Thomas More, Alexis Mason são filósofos pelos motivos proporcionalmente inversos pelos quais as outras são místicas, escritoras e muito, muito criativas. O que conta como filosofia se a imaginação não conta? E daí o que conta como margem textual apropriada à razão filosófica se a imaginação não conta? O imperativo é não imagine. Não imagine uma cidade de mulheres literatas capazes de sobreviver por sua conta e risco. Não imagine uma cidade politicamente igualitária. Não imagine a subversão política das mulheres. Não imagine filosoficamente. Ai de mim que passo a vida imaginando em cada lufada da minha respiração uma genealogia descendente de mães, avós e bisavós, literatas e filósofas, cujas plumas conceituam a anunciação da palavra como filosofia. É isso, obrigada. Muito obrigada, Janine, Silvana, Magda. Eu vou passar a palavra para o pessoal da plateia para fazer perguntas. Eu quero só fazer uma última consideração aqui. Não tenho aqui para falar, mas é fazer um pouco uma consideração que tem a ver com essa apresentação, tem a ver com o espírito do evento, e eu já falei um pouco sobre isso ontem, né, quando se pensou nesse evento, essa ideia, esse nome, né, Perspectivas Feministas. Então, eu queria só retomar isso para dar uma espécie de acabamento, né, do evento, assim, né, para a gente fechar, em termos, né, de ideias. Em primeiro lugar, eu queria dizer que para mim está sendo uma satisfação enorme estar aqui nesses 2 dias, de ter podido estar, né, nessa discussão tão bacana, né, entre pessoas com perspectivas em relação de se colocar na filosofia de maneira assim tão diversa, tão variada, e é isso, era esse realmente o espírito, né, do evento, né, quando se pensou nele. E então essa ideia de perspectivas feministas, né, no plural, essa ideia de ser feminista, né, de perspectivas feministas no plural, mas feminismos não como coisas, né, não como uma multiplicidade de coisas, deste feminismo, daquele feminismo, desta teoria ou daquela teoria, mas como uma pluralidade, uma diversidade de se colocar, né, de se colocar no conhecimento, de se colocar em meio à ação, de se colocar em meio à história, de se colocar em meio à história da filosofia, enfim, como diria a nossa Beauvoir, de se colocar no mundo, né? Então, isso aqui a gente teve um retrato aqui nessa mesa, com o minicurso da Ilse, com as nossas falas ontem da Carolina, da Essi. Cada uma apresentou o seu jeito de se colocar em meio à história da filosofia, à leitura da Simone de Beauvoir, que também, por sua vez, se colocou em relação à história da filosofia de uma maneira muito particular e muito própria.
que, como a gente viu bem na fala da Isi ontem, né, assim, foi silenciada das mais diversas formas, né? Seja no próprio tempo dela, no país dela, com os conterrâneos dela, seja quando ela foi traduzida para os Estados Unidos, né, para o inglês, enfim, as diversas maneiras de ser silenciada, mas ela foi uma pessoa que se colocou, né, o modo como ela se colocou em meio à filosofia, em meio à literatura, em meio à ação política no mundo, né? Então, aqui também, né, nós vimos aqui, nessa pequena amostra, 3 formas tão diferentes, né, de cada uma se colocar, não é? De cada uma dizer de onde fala, né? Esse é um lugar tão, às vezes se fala tanto disso, de lugar de fala, mas às vezes fica-se muito preocupado em definir o que é, de novo, né, e transforma numa coisa, e coisifica a ideia, né? E se perde um pouco a importância disso, né? Da onde a gente fala, quer dizer, onde é que eu me coloco na história do pensamento, na história, nesse mundo que a gente está vivendo presencialmente, né? No nosso tempo, como é que eu me coloco nesse tempo, né? Então, essa ideia de se colocar, esse era o sentido, vamos dizer, mais forte, né, do termo perspectivas feministas, né? Que não é uma questão de o lugar deste ou daquele, ou eu falo como mulher, ou eu falo como professora, ou eu falo... Não, essa maneira, nessa pluralidade de outros eus e de muitas outras perspectivas, onde eu estou, né? De onde eu falo. Então, eu queria muito agradecer Verônica e Michele, que foram essenciais. Sem elas a gente não teria conseguido tocar nada aqui, porque deram todo o suporte para tudo que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigada a vocês, minhas amigas, minhas companheiras. E agora sim eu passo a palavra para vocês fazerem perguntas e enfim, o que vocês tiverem vontade.